Bem-vindos ao nosso canal. Você já parou para pensar no que 2023 e 2024 significaram para o nosso planeta? Anos marcados por catástrofes climáticas sem precedentes que deixaram milhões de vidas em risco. Neste vídeo, vamos explorar as piores tragédias climáticas desses 2 anos, incluindo as devastadoras enchentes que atingiram o sul do Brasil, onde comunidades inteiras foram submersas e famílias perderam tudo. Além disso, veremos como a Amazônia enfrentou sua pior seca já registrada e como incêndios florestais consumiram florestas na Grécia e no Canadá. Vamos começar com a seca histórica na Amazônia. Nos últimos meses do ano, a Amazônia enfrentou sua pior seca já registrada. Cientistas alertam que a floresta tropical pode estar se aproximando do ponto de não retorno, onde não será mais capaz de gerar chuvas. Isso poderia iniciar um processo devastador de savanização. Além disso, a região sofreu com uma série de incêndios florestais, intensificando ainda mais os danos. Agora, vamos do norte para o sul do Brasil. Em setembro de 2023, o sul do Brasil foi atingido por fortes enchentes devido a um ciclone extratropical. Essa tragédia natural causou estragos em quase 90 municípios no Rio Grande do Sul. As chuvas torrenciais resultaram em 50 mortes e 80 mil desabrigados, isolando comunidades inteiras durante dias. No entanto, o cenário se agravou em 2024. As enchentes desse ano resultaram em 169 mortes e 578 mil deslocados, um aumento alarmante em comparação ao ano anterior, sendo 79 mortes e 498 mil desabrigados a mais. A intensidade das chuvas foi tão severa que o rio Guaíba atingiu um nível recorde de 5,5 metros, superando os níveis históricos da inundação de 1941. As consequências foram devastadoras: deslizamentos de terra, colapso de pontes e estradas destruídas deixaram mais de 800 mil pessoas sem acesso à água potável. O governador do estado descreveu a situação como sem precedentes, enfatizando a necessidade urgente de um plano de recuperação em larga escala. Agora, vamos conhecer as ações do governo brasileiro e os desafios referentes a esta catástrofe. Diante da gravidade da situação no Rio Grande do Sul, o governo federal brasileiro adotou uma série de medidas emergenciais. Em resposta às enchentes, foram destinados 98,7 bilhões para ações emergenciais, reconstrução de infraestrutura e apoio à população e empresários afetados. Desse total, 42,3 bilhões foram efetivamente pagos pela União. Entre as medidas adotadas, destacam-se: pagamento do auxílio reconstrução de R$ 5.100 a cada família afetada, totalizando 2 bilhões para 374 mil famílias. Criação de um fundo de 6,5 bilhões para obras no estado, focando na construção de diques e sistemas de proteção contra cheias. Oferta de linha de crédito de 30 bilhões pelo Pronamp para micro e pequenas empresas. A criação de uma linha de 4 bilhões para produtores rurais, Pronaf e Pronamp. Apesar da magnitude da resposta federal, a implementação desse plano pode enfrentar desafios logísticos e burocráticos. O governador Eduardo Leite destacou a necessidade de identificar o melhor caminho para aliviar a burocracia, possibilitando contratações em regime de emergência. A criação de um conselho de gestão do fundo e dos projetos de contenção das cheias demonstra um esforço para garantir a eficácia na aplicação dos recursos. No entanto, a complexidade e a escala dos projetos indicam que o processo será um desafio contínuo. Qual foi a reação da população do Rio Grande do Sul referente às ações do governo? As ações do governo federal em resposta às enchentes no Rio Grande do Sul geraram reações mistas entre a população. Segundo uma pesquisa da Genial Quaest, avaliou 6 pontos junto com os brasileiros, que são as seguintes. Primeiro, críticas à responsabilidade. 59% dos entrevistados atribuíram muita responsabilidade ao governo federal pela tragédia climática no estado. Isso sugere que muitos acreditam que o governo poderia ter feito mais para prevenir ou mitigar os impactos. Segundo, avaliação positiva da atuação pós-tragédia.
Apesar das críticas, 53% dos entrevistados aprovaram a atuação do governo no enfrentamento das enchentes. Terceiro, protestos e reivindicações. Movimentos sociais organizaram manifestações cobrando mais ações do governo federal e estadual. Os manifestantes exigiam moradia e auxílio para os atingidos. Quarto, reconhecimento dos investimentos. O governo federal destinou 98, bilhões de reais para ações emergenciais e reconstrução no estado. Embora isso indique um esforço substancial, ainda havia demandas por soluções mais efetivas. Quinto, demandas contínuas. Mesmo meses após as primeiras enchentes, muitos ainda não se sentiam plenamente atendidos ou seguros. Sexto, preocupação com mudanças climáticas. A pesquisa mostrou que 94% dos brasileiros reconhecem os efeitos das mudanças climáticas no país. Antes de viajarmos pelo mundo, faço a você uma pergunta. Você acredita que esses valores, cerca de 99 bilhões de reais do governo federal, serão suficientes para a reconstrução do Rio Grande do Sul? Comente no final do vídeo. Agora vamos para o hemisfério norte. O verão de 2023 no hemisfério norte foi o mais quente já registrado. As altas temperaturas causaram secas severas, inundações e incêndios florestais. Entre janeiro e agosto deste ano, esse período foi o segundo mais quente da história na região. Incêndios florestais na Grécia. A Grécia enfrentou os maiores incêndios florestais da União Europeia em julho. Milhares foram evacuados de ilhas turísticas como Rhodes e Corfu, devido a incêndios que atingiram mais de 600 focos simultâneos, com temperaturas chegando perto dos 50 graus Celsius. Os incêndios no Canadá. No mesmo período, incêndios florestais no Canadá queimaram quase o dobro da área do recorde anterior. As mudanças climáticas tornaram o clima mais seco e propenso a incêndios extremos. Enchente do século na Itália. Em maio, a região de Emília-Romagna, na Itália, sofreu inundações consideradas as piores em um século. 3 tempestades provocaram deslizamentos de terra e inundações devastadoras. Secas na França. O primeiro semestre de 2023 foi marcado por uma das piores secas da França nos últimos anos, levando as autoridades a adotarem medidas emergenciais para economizar água. Inundações na Líbia. A tempestade Daniel causou inundações devastadoras na Líbia em setembro, rompendo 2 barragens e resultando em milhares de mortes na cidade de Derna. Calor extremo no sul da Ásia. Países do sul asiático registraram recordes de calor em 2023, com a Tailândia alcançando temperaturas históricas de 45 graus Celsius pela primeira vez. As catástrofes climáticas de 2023 e 2024 nos mostram que estamos enfrentando uma crise sem precedentes. O aumento alarmante nas mortes e deslocamentos devido às enchentes no Rio Grande do Sul é um reflexo direto das mudanças climáticas que estão intensificando esses eventos extremos. A interconexão entre esses desastres destaca a urgência da ação contra as mudanças climáticas. O que podemos fazer para mitigar esses impactos? É hora de refletir sobre nossas ações e exigir mudanças significativas para proteger nosso planeta. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre como as mudanças climáticas estão moldando nosso futuro, não se esqueça de curtir, comentar o que você pensa e se inscrever no nosso canal. Juntos podemos fazer a diferença. Até o nosso próximo vídeo.